O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não terá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos em Cristo, no Evangelho continuamos refletindo aquele diálogo que Jesus teve com Nicodemos, que era um chefe dos judeus. Jesus fala de realidades espirituais e percebe que Nicodemos tem muita dificuldade para compreender esses ensinamentos de Jesus. E por isso hoje Jesus lhe fala: aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu fala das coisas do céu. Jesus está falando dele mesmo, né? Jesus vem do alto e ele veio trazer para nós as realidades do reino de Deus, que não pertencem a este mundo. E realmente, se uma pessoa não tem a fé, e aqui não é o caso de Nicodemos. Nicodemos era o chefe dos fariseus, ele era uma autoridade religiosa, mas a respeito dos ensinamentos de Jesus, que era a boa nova para o mundo, Nicodemos não sabia nada. Mas olhando para aquelas pessoas que não têm fé e vivem somente para as coisas mundanas, vivem somente para as coisas materiais deste mundo, essas pessoas só vão pensar, só vão falar e só vão buscar as coisas deste mundo. Eu já conversei e tenho até amigos, pessoas que são muito bem formadas nas ciências dos homens, são médicos, são advogados, são juízes, são professores, são doutores especializados em suas ciências, mas quando eu começo a falar sobre religião, sobre coisas espirituais com essas pessoas, elas são como crianças, completamente ignorantes em relação às coisas de Deus, às coisas espirituais. Quando eu falo aqui ser uma pessoa mundana, não quer dizer que se trata de pessoas imorais, ou que só fazem coisas ruins nesta vida. Existe também
este tipo de mundanismo. Mas ser uma pessoa mundana pode ser alguém que vive apenas para as realidades materiais deste mundo e achar que este mundo é o seu porto seguro e definitivo, é o seu paraíso terrestre. Jesus veio do alto e por isso Ele quer nos ensinar as coisas do alto, os mistérios do reino de Deus, que o homem por si só jamais conseguiria conhecer. Agora, isso não quer dizer que seguir Jesus, tornar-se um cristão, deva nos fazer viver de forma alienada a nossa vida neste mundo, só olhando para o céu, só se importando com a minha religião, só se importando com a minha salvação eterna, ou a salvação eterna da minha família apenas. Somos cristãos, mas também somos cidadãos, não podemos esquecer isso. Cidadãos que têm seus direitos e deveres dentro da sociedade ao qual vivemos. E justamente por sermos cristãos, temos que ser os melhores cidadãos no cumprimento de nossos deveres. Vale até a pena repetir isso, né? Para nós cristãos, isso deve ser uma lei neste mundo. Justamente por ser cristão, eu devo ser o melhor cidadão possível no cumprimento de meus deveres dentro da sociedade. Um cristão deve pagar em dia os seus impostos. Mas padre, muitos que têm uma riqueza muito maior que eu tenho, sonegam os seus impostos. Você é cristão. Se os pagãos agem assim, haja você diferente. O pai e a mãe, por ser cristãos, precisam cumprir da melhor maneira possível a sua missão junto aos seus filhos e de forma agradável a Deus, porque o cristão sempre vai buscar em primeiro lugar agradar a Deus e não aos homens. O operário, o trabalhador, por ser um cristão, precisa realizar o seu trabalho da melhor forma possível. Inclusive o cristão realiza o seu trabalho não apenas para ganhar o dinheiro que ele tem o direito de receber, mas o cristão realiza o seu trabalho até mesmo fazendo do seu trabalho um caminho de santificação. O cristão realiza o seu trabalho com um olhar espiritual, ele oferece o seu trabalho a Deus, pela salvação das almas. Então, não é alguém que enxerga o trabalho apenas de forma material. O seu trabalho é uma fonte de santificação e é também uma forma de servir a Deus pela salvação das almas. Caríssimos irmãos, o nosso ser cristão deve fazer com que sejamos os melhores cidadãos neste mundo. Mas aí é que está a diferença e que faz toda a diferença. Por sermos cristãos, o nosso coração deve estar sempre voltado para Deus, buscando servi-lo, amá-lo e obedecê-lo acima de tudo na nossa vida. Nós obedecemos às autoridades legítimas neste mundo, as autoridades civis e até religiosas, enquanto essas autoridades
não nos imponham leis injustas e contrárias aos mandamentos de Deus. Se todo cristão levasse isso a sério, as autoridades não fariam muitas coisas que fazem com o povo. Um cristão tem o dever de obedecer qualquer autoridade legítima, mas se essas autoridades legítimas quiser nos obrigar a cumprir coisas que sejam contrárias aos mandamentos de Deus, temos também a obrigação de desobedecer essas autoridades, mesmo que venhamos a sofrer as diversas perseguições e represálias por causa disso. Eu já conheci uma médica que foi despedida de um hospital porque ela negou fazer um aborto. Era uma médica cristã, e mesmo que não fosse cristã, qual é o juramento que o médico faz no dia da sua formatura? Defender a vida e a dignidade humana acima de tudo. Mas aí aparecem leis no nosso Brasil, por exemplo, que permitem o aborto em algumas circunstâncias, como no caso da gravidez em consequência de um abuso sexual, um estupro, ou em caso dos fetos anencéfalos. Mas mesmo assim, o que é que está escrito no Estatuto da Medicina? Mesmo diante de algumas leis civis, um médico, ele nunca pode agir contrário à sua consciência. Quando a sua consciência sabe o que é o certo, quando não é uma consciência viciada pelo pecado. Então, se um médico tem a consciência reta de que o aborto não deveria ser feito em situação nenhuma, o médico deve agir segundo a sua consciência, e as autoridades civis devem obedecer esse direito constitucional que a própria medicina garante aos médicos. Mas eu já fiquei sabendo de pessoas que já foram mandadas embora de certas empresas porque eram cristãos, porque eram católicos. Então, um cristão tem o dever de desobedecer qualquer autoridade legítima que lhe obrigue a cumprir coisas que sejam contrárias aos mandamentos de Deus, e não temos que ter medo de sofrer por causa disso, porque conforme nós ouvimos na primeira leitura, devemos obedecer a Deus antes que aos homens. Olha a primeira leitura de hoje. Os apóstolos são levados ao Sinédrio, que era o tribunal dos sumos sacerdotes, para serem interrogados, porque estavam ensinando o Evangelho e anunciando Cristo para todos. Os sumos sacerdotes disseram: nós tínhamos proibido vocês que ensinassem em nome de Jesus, e no entanto, vocês encheram essa cidade com a sua doutrina. Qual foi a resposta de Pedro para aquelas autoridades religiosas, hein? Nem eram civis, porque eram sumos sacerdotes. Pedro vai responder: olha que diferença, hein? Um Pedro que negou a Jesus, quando uma simples empregada perguntou a ele na noite da quinta-feira santa: você também não é seguidor do Nazareno? Pedro, cheio de medo, disse: eu nem o conheço. Mas agora que ele recebeu o Espírito Santo,
agora que ele encontrou o ressuscitado, agora que ele se tornou um verdadeiro apóstolo, ele não tem medo nem mesmo de dar essa resposta para os sumos sacerdotes, os mesmos que tinham condenado Jesus à morte. Qual foi a resposta de Pedro? É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Essa frase de Pedro deve estar sempre muito viva no coração de cada cristão que deseja ganhar o céu um dia. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Por que o nosso mundo está cada vez mais distante de Deus? Porque as autoridades civis legítimas são pessoas puramente mundanas, como Jesus falou, são pessoas da terra, que só pensam nas coisas da terra. Quando a gente vê juízes que se reúnem em plenária para decidir se a nossa fé em Cristo é essencial ou não, e por que eles votaram que as igrejas devem estar fechadas nesse tempo de pandemia, e os governadores têm o poder de decidir isso em seus estados, por que chegaram a essa decisão? Não me surpreendi nem um pouco, achando que seria o contrário. São homens da terra, que só pensam as coisas da terra, não tem Deus no coração. Então eles vão achar que Deus é essencial? O grande problema são essas autoridades civis decidindo algo por nós. É você, cristão, seja católico ou protestante, é que você deve decidir se Cristo é essencial para você ou não, se vir na igreja é essencial ou não para a sua vida, mesmo que se corra riscos nessa pandemia. É você que tem que decidir isso. Se você decidir ficar em casa e não vir na igreja, você tem a liberdade de escolher isso, mas você tem que ter a liberdade também de decidir: eu quero ir à igreja, com todos os riscos que eu possa correr, mas eu sei que o meu porto seguro não é aqui na terra, é no céu. Deus é importante para mim, eu preciso da Eucaristia, eu preciso de Jesus, e eu não posso ficar fazendo de Jesus uma novela permanente, apenas assistindo Ele pela televisão. Eu preciso de Jesus na minha vida, eu preciso de Jesus no meu coração, então eu vou buscar Jesus. É nós que temos que decidir se Deus é essencial ou não na nossa vida. Quando eu comecei a dar aulas na rede pública, a primeira coisa que eu comuniquei ao diretor é que eu viria dar aulas vestido de padre, e nem seria a batina, seria o meu clergyman, que a igreja também permite para os sacerdotes, que é uma veste para o dia a dia do sacerdote. O diretor falou assim: o senhor não poderá vir vestido dessa forma, porque o colégio público é laico, aqui não é um colégio religioso. Falou assim para mim. Eu fiquei pensando, esse diretor precisava de umas boas aulas básicas de direito constitucional, de direito civil, até mesmo para entender o que é um Estado laico. Estado laico não quer dizer que ele deva ser ateu, contrário às religiões, como os socialistas defendem. Os socialistas, comunistas,
têm essa ideia de Estado laico como um Estado que tem que ser ateu, que tem que banir a religião da sociedade. E aonde o socialismo e o comunismo impera, eles trabalham para que seja uma sociedade sem Deus. E o nosso Brasil, alguns anos atrás, estava caminhando também para isso. Estado laico, o que é? E todo cristão deveria aprender isso. Estado laico quer dizer que o Estado não pode interferir em assuntos religiosos, em assuntos referentes à igreja, e nem a igreja pode interferir em certas leis do Estado, mas pode opinar e denunciar as injustiças. E é dever nosso opinar em matéria de qualquer assunto e denunciar as injustiças, denunciar aquilo que é contrário aos valores do reino de Deus. Estado laico quer dizer que a sociedade tem espaço para a liberdade religiosa, para que as pessoas nos seus diversos credos tenham a liberdade de cultuar a Deus e praticar a sua fé de forma pública. Sabia que na China agora não são apenas as missas presenciais que estão sendo proibidas, mas agora as missas online também estão sendo proibidas. As missas transmitidas pela internet estão proibindo. É isso que dá quando o cristão permite que as autoridades vão tirando seus direitos fundamentais. Eles pegam o seu braço, amanhã pega o outro braço, aí a gente fica calado, não faz nada. Amanhã pega a sua perna direita, amanhã pega a sua perna esquerda, ficamos calados. Amanhã a gente perde o direito de ir e vir, perde o direito de falar, perde o direito até mesmo a viver a fé de forma pública. Por isso que este mundo está cada vez mais distante de Deus, porque são homens que não têm Deus no coração, que ditam as leis e querem tirar cada vez mais Deus da vida pública, quer tirar Deus da sociedade. Quem é da terra só pensa as coisas da terra, quem é do alto busca as coisas do alto. O cristão nunca pode ter medo de viver a sua fé, de testemunhar a sua fé, de defender a sua fé, para que este mundo seja menos mundano e para que o Evangelho continue sendo um fermento de salvação no meio da sociedade. Uma vez Jesus disse para os discípulos: aqueles que derem testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.